Faz 5 anos que ouço relatos de diversos países, principalmente enquanto trabalho. Há muito tempo tenho vontade de escrever para vocês e contar algumas experiências que, embora não tenham acontecido diretamente comigo, ocorreram com meu irmão e meu pai, já que os eventos estranhos na nossa família sempre acontecem com eles. Na minha família somos 6. Minha mãe, 3 irmãos e eu, a única mulher e a mais nova, com 23 anos. Sempre quis viver experiências paranormais, pois desde pequena esse assunto me interessa muito, muito mesmo. Infelizmente, ou felizmente, nunca consegui vivenciar algo assim. A história que quero relatar aconteceu há cerca de 10 anos na nossa casa. Onde moro chamamos de módulos, que são compostos por 8 apartamentos, 4 no térreo e 4 no andar superior. Esses módulos têm 2 entradas, a principal e uma pelos becos. Poucas pessoas usam essa entrada traseira, pois os becos não têm iluminação e há algum tempo eram locais perigosos, onde assaltos aconteciam com frequência. Todas as janelas da minha casa dão para esses becos, já que moramos na parte de trás, no andar de cima. Essa história aconteceu quando meu irmão Charles, o segundo filho dos meus pais, tinha 19 anos. Ele tinha o hábito de ficar até altas horas na sala assistindo televisão. Meu pai sempre o repreendia por ficar acordado até tarde e dizia: "Um dia, algo vai aparecer para você por estar acordado nessas horas." Nós achávamos que era brincadeira, algo para assustá-lo, mas aquele dia chegou. Era por volta da meia-noite, não tão tarde para o meu irmão, já que às vezes ele ficava lá até às 4 da manhã. Bom, naquela noite ele sentiu um silêncio incomum. Não havia nenhum barulho vindo da rua, nem mesmo o vento, e ele estava, como sempre, assistindo TV. Deixe-me explicar um pouco sobre a casa. A cozinha fica ao lado da sala, e os sofás estavam arrumados de forma que um deles dava as costas para a cozinha, sendo o que ele sempre usava para assistir TV. Ao lado da televisão, há uma janela que dá para o beco. Enquanto assistia TV, ele sentiu um frio estranho que o arrepiou por completo. Ele olhou para a cozinha e viu que a janela estava fechada, o que achou estranho. Quando voltou o olhar para a televisão, viu uma senhora na janela de trás, segurando-se na grade de proteção. Ele a descreveu sendo uma mulher de cabelo preto e mãos brancas muito finas. O cabelo dela flutuava, mesmo que não houvesse vento naquela noite. Sem saber o que fazer, chamou meu irmão mais velho, Alexandre, dizendo: "Ale, você já dormiu? Por favor, venha aqui. Meu pé adormeceu e não consigo andar." Ele disse isso para não assustá-lo e para que confirmasse o que estava vendo. Alexandre respondeu: "Deixa eu dormir, isso já vai passar." Charles continuava vendo a mulher de relance enquanto tentava convencer Alexandre a se levantar. Com dificuldade, ele correu para o quarto e, chegando lá, pediu a Alexandre: "Por favor, levante e desligue a TV. Tem uma mulher na janela." Ale, sem hesitar, levantou-se de um salto. Enquanto saíam do quarto, meu pai também apareceu, como se já soubesse o que estava acontecendo. Ele perguntou o que havia, e Alexandre explicou que Charles havia visto uma mulher na janela. Como se meu pai já soubesse quem era, ele correu até lá, seguido pelo meu irmão Alexandre. No entanto, não viram ninguém. Charles nem quis se aproximar para verificar se ela ainda estava lá. Ficou na porta do quarto. Meu pai disse que viu algo se escondendo, mas a cortina bloqueava a visão. Ele tentou abrir a janela para olhar, mas não conseguiu. Meu pai é alto e forte, e mesmo assim não conseguia abrir uma simples janela velha que ele mesmo havia fechado antes de dormir. Parecia que alguém mais forte a estava segurando do lado de fora. Ele gritou: "Em nome de Deus, não atormente minha família." Como por mágica, a janela finalmente abriu. No entanto, uma corrente de ar tão forte entrou
que quase derrubou meu pai. Algo muito bizarro. Todos na casa acordaram e foram ver o que estava acontecendo, mas só nos disseram para fechar as janelas e voltar a dormir. Eu me lembro de ver meu pai muito bravo e dizendo ao meu irmão: "Eu te avisei para não dormir tão tarde." Naquela noite ouvimos miados estranhos de gatos lá fora que não nos deixaram dormir. No dia seguinte, ninguém foi à escola ou ao trabalho. Todos ficamos em casa e fomos buscar uma bênção para o lugar. Charles contou o que havia acontecido, ainda muito assustado. O mais estranho dessa história foi a reação do meu pai. Ficamos com muitas dúvidas. Como ele ouviu tudo? Como se levantou tão rápido? Como sabia para qual janela ir e por que gritou aquilo? Quando perguntamos, ele nunca quis responder. Também notamos que ele parou de ficar na sala à noite, algo que costumava fazer para ouvir suas modas de viola e beber cerveja. Anos depois, perguntamos se ele já conhecia aquela mulher, a aparição da janela, e ele apenas assentiu. Nunca mais tocamos no assunto, mas sabemos que o que quer que seja ainda incomoda meu pai de alguma forma. Ele é frequentemente perturbado, acorda com hematomas e dores muito fortes. Na última vez, ele mal conseguia respirar, dizendo que haviam batido nas suas costelas. Essa foi minha história. Espero que possam compartilhá-la com a comunidade. Um abraço a todos. Quero compartilhar essa história que meu marido me contou sobre sua família. Tudo começou quando o pai dele, meu sogro, ainda era muito pequeno. Ele nos contava que seu avô, ou seja, o bisavô do meu marido, era um homem muito aficionado por apostas. Ele gostava de passar as noites em bares e cantinas, jogando, bebendo e apostando até altas horas da madrugada. Como era comum naquela época, sempre carregava uma arma consigo. Em uma dessas noites, disse meu sogro, que o avô dele voltava para casa depois de uma jornada particularmente longa. Apesar de estar um pouco embriagado, sua mente estava alerta e, ao olhar para o céu, viu uma coruja grande voando sobre ele. A princípio, não sentiu nada de estranho. Ele sempre gostou desses animais e até diziam que era sinal de boa sorte vê-los. Mas algo mudou quando ele percebeu que havia algo diferente com essa ave. Ela não se afastava, voava de forma estranha e parecia estar seguindo-o. Foi então que ouviu um lamento. O som era fraco, quase um sussurro, mas inconfundível. Ele vinha da direção da coruja, que agora parecia girar em círculos acima dele. O homem sentiu um calafrio e, lembrando-se do que seus pais lhe ensinaram, decidiu agir. Ele pegou uma corda que carregava consigo, começou a fazer nós e recitou a oração das 12 verdades. Depois desfez os nós, rezando ao contrário, como lhe haviam ensinado para casos como aquele. O que aconteceu em seguida o marcou para sempre. A coruja caiu no chão, mas quando isso aconteceu, ela não era mais uma ave. O que caiu do céu era uma mulher. Surpreso, ele sacou sua arma e apontou para ela, pronto para atirar. Mas a mulher, ao se ver em perigo, implorou que ele não o fizesse. Disse que sabia do que ele gostava e que poderia ajudá-lo a ganhar nas apostas. Enquanto eu estiver com você, sempre terá sorte, mas lembre-se, você me verá como um animal, eu me aproximarei de você e você não deve ter medo. O avô aceitou e foi para casa, esquecendo o assunto, embora, a partir daquele momento, sua sorte mudasse de forma incrível. Ele ganhava em todas as apostas que fazia e nunca mais teve problemas financeiros. Tudo o que obtinha nas mesas de jogo, ele trocava por ouro e enterrava em seu terreno, onde dizia que estaria seguro. Mas com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer no lugar. Meu sogro conta que o avô saía à noite para o quintal, acendia uma fogueira,
cercava o fogo com pedras e se sentava para conversar com alguém que ninguém mais conseguia ver. Sua esposa dizia que ele assegurava que seus amigos sempre o acompanhavam. Embora para ela não houvesse ninguém ali, ele sempre parecia estar acompanhado. Quando ele pedia jantar para todos, ela, para evitar discussões, fazia mais comida do que o necessário. Foi em uma dessas noites que tudo mudou. Enquanto estava dentro de casa, ouviu ele discutir e, em seguida, um tiro no quintal. Ninguém deu muita importância, pois isso não era incomum. Pensaram que talvez ele tivesse atirando em algum porco do mato que às vezes aparecia por ali. Pouco depois, ele entrou com uma lebre nas mãos e disse: "Olha, querida, é para você preparar para o jantar." A mulher, como sempre, não fez perguntas e preparou o animal. A carne estava dura, o cheiro diferente e a pele difícil de remover, mas naquela noite algo parecia ter se rompido. A partir de então, a sorte do avô desapareceu por completa. Com o tempo, a família chegou à conclusão de que aquele coelho não era um simples animal, mas sim algo envolvendo a bruxa que o ajudava há anos. Talvez fosse até mesmo a bruxa que ele matou sem perceber. Desde então, a família não falou muito sobre o assunto, mas a sensação de que existem pactos que nunca devem ser quebrados ficou no ar. A sorte do avô jamais voltou, e ele morreu pouco tempo depois, perdendo tudo que ganhou em apostas durante aqueles anos. Olá, sou Diana e quero compartilhar minha história. Desde que me lembro, minha família sempre foi extremamente reservada em tudo relacionado ao paranormal. Na minha infância, nossa casa foi abençoada por 2 padres e também por uma vizinha que fazia limpezas. Sempre que eu perguntava à minha mãe por que faziam esses rituais, ela evitava o assunto e nunca me respondia. Meu pai é caminhoneiro e fica ausente por dias, às vezes saindo para trabalhar altas horas da noite. Lembro-me que quando eu tinha 8 anos, minha mãe sofria de insônia e eu gostava de fazer companhia para que ela não se sentisse sozinha. Às vezes ficava com ela, outras vezes apenas me mantinha acordada. Uma noite, em que o sono me venceu e eu dormia, ouvi uma voz muito maternal dizer meu nome. Logo depois, senti mãos muito suaves e delicadas acariciando meu rosto. Faziam isso com muito cuidado, mas estavam extremamente frias. Acordei de repente com uma voz forte gritando meu nome do andar de baixo da casa. Abri a porta do quarto e caminhei até o corredor onde ficavam as escadas. Enquanto caminhava, ouvia a televisão se ligando e desligando lá embaixo, como se alguém estivesse trocando de canal. Apressei-me para descer as escadas, pensando que minha mãe estava lá embaixo vendo TV, talvez precisando de algo. Mas precisei descer apenas 3 degraus para perceber que tudo estava escuro. Nem mesmo a televisão estava ligada. Fiquei apavorada e me virei para correr de volta para o meu quarto. Assim que comecei a subir, a TV se ligou novamente lá embaixo. Olhei para trás e vi, sentado em frente à televisão, um menino que virou o rosto para mim e sorriu. Era um menino que eu nunca tinha visto antes. O medo foi tão grande que fiquei paralisada. Não me lembro como voltei para minha cama, mas assim que cheguei lá, comecei a rezar enquanto tentava dormir. Não consegui contar a ninguém o que me aconteceu naquela noite. Na madrugada seguinte, estávamos nos despedindo do meu pai, que ia trabalhar, quando de repente nós 3 ouvimos uma voz que nunca tínhamos escutado antes. Ela dizia: "Mamãe, mamãe, vem." Minha mãe cometeu o erro de responder e de ir até onde ouvimos a voz. Eu já tinha ouvido falar que nunca se deve responder a uma voz desconhecida dentro de casa. E nisso, vimos a silhueta de uma criança correndo ao fundo da casa. Desde então, coisas inexplicáveis continuam acontecendo. E sim,
continuamos vendo aquele menino. Uma pessoa que lê cartas nos disse que se trata da alma de uma criança que, de alguma forma, se prendeu ao meu pai durante uma viagem e veio com ele. Mas não sabemos como, quando, ou se essa situação um dia vai terminar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quantos de vocês, quando eram crianças, não ouviram seus pais dizerem: vai dormir, ou o bicho-papão vai te pegar, o homem do saco vem te buscar, ou algo parecido, dependendo do lugar onde vocês cresceram? Eu nasci em Long Beach, Califórnia. Meus irmãos mais velhos nasceram no México, e talvez por isso eu não tive tanto contato com minhas raízes mexicanas. Por muito tempo soube muito pouco sobre a minha família, até que minha avó faleceu lá no rancho do meu pai. Foi então que ele retomou contato com meu avô, com todos os meus tios e tias que ainda moravam por lá. Quando eu visitava o rancho, eles me diziam algo diferente, algo muito particular. Vai dormir, ou a dona Fila vem te pegar. Nem eu nem meus primos que vinham dos Estados Unidos dávamos muita atenção a isso. Era como se dissessem: o bicho-papão vem aí, ou qualquer outro nome. Não acreditávamos nessas histórias, e elas não nos assustavam. De qualquer forma, obedecíamos ao meu avô, mas só por respeito. Já os meus primos que moravam no rancho, esses sim, eles corriam assustados sempre que ouviam a ameaça. Eu me lembro bem de como nós, vindos de outro país, dávamos risada disso. Na época, achávamos que talvez as pessoas do mato fossem assim mesmo, que acreditavam nessas histórias e que eram mais inocentes. Uma vez, estávamos quase todos reunidos no rancho. Vieram até meus 2 primos mais velhos de San Diego. Meu avô ia sair com meus pais e alguns tios para uma festa em um povoado vizinho, na casa da irmã dele, e nos mandou para a casa de um dos meus tios para não ficarmos sozinhos. Eles disseram que iam voltar bem tarde. No rancho do meu tio havia 3 casas, a dele, uma que estava vazia, e outra onde vivia um primo nosso de 20 anos que já morava sozinho. Meu tio nos avisou que ele também ia para a festa, mas que o primo estaria em casa, a poucos metros de distância. Antes de sair, ele soltou os cachorros no terreno para cuidar do rancho e se despediu dizendo: só não vão dormir tarde ou Dona Fila vem aí. Nós rimos e ele riu junto. Naquele momento achamos que era só uma brincadeira, ou pelo menos foi o que pensamos. Assim que ele saiu, começamos a conversar e a fazer bagunça. As horas se passaram e a noite caiu. Aproveitamos o silêncio sepulcral daquela parte do povoado. Era muito mais quieto que a casa do meu avô. Já passava das 11 da noite quando meu primo saiu para nos mandar dormir. Pedimos para ele se juntar a nós, mas ele disse que tinha trabalho. Insistimos, mas ele foi firme. Disse que precisávamos nos recolher e dormir, ou ela viria. Demos risada na cara dele. E ele apenas deu de ombros, entrou na casa dele, trancou a porta e fechou todas as cortinas. Foi um pouco estranho, mas continuamos conversando e brincando, até que uns 15 minutos depois, no silêncio, ouvimos um barulho estranho. Parecia vir da rua em direção ao lugar onde estávamos. Fizemos sinais uns para os outros e vimos alguém passar pela entrada, em direção ao galinheiro. Depois a figura parou em frente a uma planta, uma daquelas muito cheirosas que exalam um aroma ainda mais forte à noite. A silhueta baixa ficou parada ali, parecendo arrancar pedaços da planta. Não vimos nada de muito claro, mas ninguém pensou na lenda. Nos aproximamos a alguns metros, mantendo uma distância segura, e perguntamos quem era e o que queria. Juro que vocês não vão acreditar nisso. A coisa parou, ficou imóvel. Estava de costas para nós e não conseguíamos entender o que fazia. De repente virou-se.
Era uma mulher segurando sua própria cabeça entre as mãos. Sim, a própria cabeça. Uma cabeça que parecia seca, mas que se movia, mastigando as folhas daquela planta. Nunca na minha vida ouvi gritos tão horríveis quanto os dos meus primos naquele momento, e imagino que eu também tenha gritado. Corremos para dentro da casa e então ouvimos passos na brita, ao redor da casa do meu tio. Pela janela, vimos a luz da casa do meu primo se acender. Quando a coisa estava do outro lado, ele saiu correndo de sua casa e veio até nós, batendo na porta e pedindo para entrar. Por alguma razão, hesitamos por um segundo, mas o deixamos entrar. Ele fechou a porta atrás de si e disse: "Rezem, rezem até ela ir embora." Enquanto rezávamos, ele espiava pela janela. Foram apenas alguns minutos até que os passos cessaram. Então ele saiu sem dizer uma única palavra. Os animais do rancho faziam muito barulho ao longe e imaginamos a coisa atravessando o terreno, indo para o mato. No dia seguinte, nem meu primo, nem meu avô, nem meu tio mencionaram nada. Muito tempo depois, quando uma tia nos visitou em Long Beach, perguntamos quem era a Dona Fila. Ela disse primeiro que não acreditava nisso, mas contou que Fila era uma bruxa que vivia no povoado. Um dia, atravessou o lugar e foi para o mato, de onde nunca mais voltou. "Mas não se preocupem", disse minha tia. "São só contos, lendas que só gente do mato acredita." E agora fico pensando, quantas dessas lendas têm um fundo de verdade? Há alguns anos eu morava em um prédio que ficava ao lado de um denso bosque, onde eu e minha namorada, agora esposa, costumávamos caminhar. Havia um pequeno riacho agradável e um pântano fedorento mais profundo na mata. Morávamos no segundo andar, e da janela do nosso quarto e da nossa varanda podíamos ver uma linda árvore antiga. Era uma nogueira pecã muito velha, com cerca de 1,20 m de diâmetro, e o galho mais baixo ficava a aproximadamente 2 metros de altura. Essa era a nossa árvore favorita enquanto vivíamos naquele apartamento. Várias coisas estranhas aconteceram enquanto morávamos lá, mas vou contar apenas um episódio que provavelmente foi a coisa mais incrível que já me aconteceu. Foi mais bonito e surreal do que assustador. Estávamos vivendo naquele apartamento havia alguns anos. Era um daqueles prédios com escadarias externas, onde cada andar tinha um pequeno patamar quadrado que conectava as portas dos apartamentos. Não eram os melhores apartamentos do mundo, mas eram o que podíamos pagar na época. Uma noite de outono, perto da meia-noite, precisei levar o lixo para fora. Felizmente, o container de lixo ficava a apenas uns 50 metros do prédio, na beira do bosque. Era distante o suficiente para que o cheiro de lixo não incomodasse nos dias quentes de verão. Com o saco de lixo na mão, caminhei até o container quando ouvi um farfalhar nos arbustos à minha direita. Os pelos na minha nuca e nos meus braços se arrepiaram, igual quando tocávamos aquelas televisões antigas. Apressei os passos, joguei o saco de lixo no container e me virei. Foi quando vi no meio do estacionamento uma pequena raposa cinza olhando diretamente para mim. Ficamos congelados por um momento. Acenei para ela e a raposa seguiu seu caminho. Quando voltei para o apartamento, contei à minha esposa o que havia acontecido. Ambos achamos incrível. Somos grandes amantes de animais e adoramos observar a natureza, sempre mantendo uma distância respeitosa. Na semana seguinte ao encontro com a raposa, comecei a ter os sonhos estranhos com raposas. Sonhava que elas dançavam pelo nosso apartamento, e lembro-me de um sonho específico em que olhei pela janela ao lado da minha cama e vi várias raposas correndo atrás de pequenas chamas azuladas e brancas que flutuavam no ar. Acredito que fossem fogo fátuo, não consigo imaginar o que mais poderiam ser,
dadas as circunstâncias. Acordava desses sonhos me sentindo renovado e cheio de energia. Fiquei triste quando certa manhã acordei e não me lembrava de ter sonhado na noite anterior. Pensei que meus sonhos tinham chegado ao fim. Levantei-me às 6 para me preparar para o trabalho e ainda estava escuro lá fora. Terminei tudo rapidamente e saí de casa por volta das 6h25. O sol ainda não havia despontado por trás das árvores. Ao sair pela porta, virei-me para trancá-la e desci as escadas até o lugar onde meu carro estava estacionado. Destravei a porta e fui entrar, mas enquanto me virava para sentar, percebi algo enorme de pé perto da árvore em frente à varanda do nosso apartamento. Debaixo da árvore estava a maior raposa branca que eu já vi, antes ou depois daquele dia. Sentada, sua cabeça estava na mesma altura do galho mais baixo da velha nogueira, a cerca de 2 metros do chão. Ela brilhava com uma luz interna, como se emitisse um brilho branco intenso. Tinha mais de um rabo e as pernas mais longas que já vi em uma raposa. Então ela olhou para mim e sorriu. Em seguida levantou-se e saltou para longe. Mas em vez de desaparecer na distância, simplesmente sumiu assim que deixou a área da árvore. Parecia ter atravessado uma barreira invisível ou entrado em algum tipo de fenda na realidade. Fiquei parado, atônito, por uns 10 minutos após o ocorrido. Durante todo o episódio, não senti medo algum. Na verdade, parecia que a raposa estava me esperando. Desde criança, raposas e corujas sempre foram meus animais favoritos. Sempre adorei vê-las. E quando visitávamos o zoológico, eu insistia em ir direto ao recinto delas. Essa experiência me deixou com uma sensação de realização que ainda não consigo explicar completamente. Foi tão lindo e incrível que quis compartilhar com todos que possam ler meu relato. Nem tudo que faz barulho na noite precisa ser temido. Às vezes, as coisas inexplicáveis podem ser belas e não aterrorizantes. Essa história aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha por volta dos 20. A família de um amigo tem uma cabana isolada no meio da natureza selvagem canadense. A cabana está na família deles há gerações. Fica no final de uma longa estrada de terra, cercada por uma floresta densa. Não há luzes por perto e a cabana não tem eletricidade, água encanada ou qualquer tipo de isolamento. Bom, e também não tem banheiro. Há uma casinha do lado de fora, a uns 20 metros de distância, cercada por altos pinheiros. Para chegar lá é preciso passar por um caminho estreito, mesmo à noite, apenas com uma lanterna. Costumávamos visitar a cabana nos finais de semana e feriados para relaxar e aproveitar a tranquilidade. Ao longo dos anos, algumas coisas estranhas e inquietantes aconteceram lá que não conseguimos explicar. Há algo tão assustador que nos deixou completamente abalados. Em um desses finais de semana, depois de alguns acontecimentos estranhos, convencemos nossas namoradas a irem conosco para que elas também pudessem vivenciar essas experiências. Chegamos à cabana por volta das 20 horas de uma sexta-feira. Descarregamos o carro e nos preparamos para uma tempestade que estava a caminho. Acendemos o fogo na área de cozinha e começamos a preparar o jantar. Tudo parecia normal, então decidimos encerrar a noite e ir dormir. Minha namorada e eu escolhemos o quarto perto da escada que leva ao segundo andar. Era minúsculo, mas aconchegante, com espaço suficiente para uma cama e algumas prateleiras. Meu amigo e sua namorada ficaram com o quarto perto da entrada principal, que tinha uma vista melhor da floresta. Antes de dormir, verificamos todas as janelas e portas com cuidado para garantir que tudo estava bem trancado. A entrada principal dava para uma varanda telada, que oferecia uma proteção extra. A porta telada tinha um trinco,
mas só podia ser trancada pelo lado de dentro. Então, depois de entrar, não havia como trancá-la pelo lado de fora. Trancamos a porta telada e a porta principal, deixando a chave na fechadura pelo lado de dentro. Por volta das 3 da manhã, acordei com o som da porta da frente sendo aberta e da porta telada batendo. A porta telada tinha uma mola, então sempre fazia barulho ao fechar. Olhei meu relógio para confirmar a hora e pensei que meu amigo tinha saído para usar o banheiro externo. O estranho era que havia uma grande tempestade lá fora, com chuva forte e ventos intensos. Não parecia o momento ideal para sair. Esperei por cerca de 30 minutos, mas não ouvi ele voltar. Peguei minha lanterna e fui até a varanda telada. O vento uivava e a chuva estava tão forte que era difícil enxergar além da varanda. Fui até a extremidade e apontei a lanterna na direção da casinha, esperando ver meu amigo. Chamei seu nome algumas vezes, mas não houve resposta, apenas o som da tempestade. Foi então que notei algo estranho. A porta da frente estava destrancada e a porta telada estava aberta, apesar de termos trancado tudo antes de dormir. Meu coração começou a disparar, mas eu sabia que precisava verificar. Peguei meu taco de beisebol, que sempre deixava por perto para segurança, e saí na tempestade em direção à casinha. Ao abrir a porta da casinha e iluminar o interior com a lanterna, estava vazia. Não havia sinal dele ou de qualquer outra pessoa. Voltei para a cabana, tranquei tudo novamente e fiz uma rápida inspeção na casa. Estava tudo quieto, ninguém acordado. Ainda achando que poderia ter trancado meu amigo do lado de fora, fui até o quarto dele para verificar. Quando olhei, ele e a namorada estavam dormindo na cama. Fiquei confuso, mas voltei para o meu quarto e tentei dormir. Na manhã seguinte, acordei e vi meu amigo e sua namorada lá fora. Decidimos preparar o café da manhã. Eu estava na varanda quando meu amigo voltou com um olhar estranho e perguntou: "O que foi aquilo ontem à noite? Porque você entrou no meu quarto, sentou na beira da cama, nos acordou e começou a falar sobre o meu tio Bob?" "Como você sabe sobre o Bob? Nunca falei dele para você." Fiquei petrificado, pois a namorada dele confirmou que eu tinha estado no quarto por uns 30 minutos e depois simplesmente saí. Nesse ponto, todos estávamos assustados. Expliquei que só tinha olhado rapidamente no quarto para ver se ele não estava do lado de fora, porque tinha ouvido a porta. Mais tarde naquela noite, voltamos para nossas casas e nossas namoradas estavam convencidas de que não estávamos inventando as histórias ou os outros acontecimentos estranhos na cabana. Por volta das 22 horas, meu amigo me ligou, parecendo muito assustado. Ele disse que o avô dele havia ligado para avisar que o tio Bob tinha falecido na noite anterior, por volta das 4 da manhã. Foi muito estranho porque havíamos falado sobre ele apenas algumas horas antes. A título de curiosidade, a família do meu amigo possui a cabana há gerações e ela sempre esteve na família. O pai dele me contou uma vez que a cabana fica em um lugar conhecido por atividades paranormais. Ao longo dos anos, eles vivenciaram todo tipo de coisa estranha lá, desde objetos se movendo sozinhos até sons estranhos à noite. Eu sempre achei que fossem apenas lendas da família, mas depois do que aconteceu, já não tenho tanta certeza. Meu pior trabalho foi trabalhar no Walmart. Trabalhei lá apenas por alguns meses. Honestamente, odiei cada minuto. Não me dava bem com muitos dos meus colegas de trabalho. Os clientes eram loucos e estranhos, e eu sentia que muitas pessoas em geral eram hostis. Eu tinha 20 anos, e o Walmart era meu segundo emprego para conseguir pagar o aluguel do meu novo apartamento. Às vezes eu trabalhava no caixa, às vezes no balcão fora do provador e às vezes como vendedor geral. Nesse dia, eu estava como vendedor geral,
andando pela loja, ajudando os clientes e organizando as coisas nas prateleiras. Interagi com várias pessoas naquele dia. Ainda me lembro de lidar com alguns dos clientes mais idiotas com quem já tive o desprazer de interagir, mas nada poderia me preparar para quem eu ia encontrar em seguida. Recebi um tapinha aleatório nas costas e, quando me virei, vi minha ex-namorada. Ela parecia super feliz em me ver e veio me abraçar. Fiquei surpreso porque ela não morava nem um pouco perto dali. Perguntei o que a trouxe e ela disse que ouviu por um amigo em comum que eu havia começado a trabalhar ali recentemente. Casey e eu não terminamos em bons termos. Ela vinha me humilhando há um tempo desde que terminei com ela e eu tive que bloqueá-la em tudo para fazê-la parar. Ela era incrivelmente controladora durante o relacionamento e totalmente obsessiva, bipolar e paranoica. Depois que terminei com ela não parava de tentar entrar em contato e se encontrar comigo para conversar, mesmo depois de já termos conversado várias vezes. Ela já havia deixado várias mensagens de voz chorando e até me ameaçando de morte. Não me alegro com nada disso. Não digo isso para diminuí-la ou fazer piada, mas ela tem problemas e eu acabei percebendo isso e tive que dizer várias vezes que o comportamento dela não era normal. Ela descobrir que eu consegui esse emprego e aparecer no meu local de trabalho não me agradou nem um pouco. Mesmo que eu a tenha abraçado de volta e sido cordial no início da interação, eventualmente cortei a falsidade e disse: "Por que você está aqui?" A falsa simpatia parou ali, de ambos os lados. O rosto dela ficou mais sério e ela começou a dizer que era errado eu bloqueá-la da minha vida assim. Eu disse que esse era exatamente o tipo de comportamento que me fez bloqueá-la. Aparecer no meu trabalho não é normal. Comecei a perguntar qual amigo em comum disse a ela que eu trabalhava ali. Ela alegou que isso era irrelevante, e eu assegurei que definitivamente não era irrelevante, porque não acreditava que alguém tivesse dito a ela onde eu trabalhava. Eu terminei com Casey muitos meses atrás. Ela não deveria ter como saber sobre meu novo emprego ou apartamento, e eu estava confiante de que nenhum dos meus amigos estava em contato com ela. Terminei dizendo: "Tenho que voltar ao trabalho, por favor, vá embora e não entre em contato comigo novamente." Ela se recusou a sair, então simplesmente comecei a andar para uma área restrita a funcionários. Ela não me seguiu até lá. Depois que meu turno acabou, devia ser umas 23 horas, horário de fechamento. Saí da loja e fui direto para casa. Meu colega de quarto estava em casa. O carro dele estava na garagem. Estacionei ao lado dele e entrei. Fui direto para a cozinha fazer um jantar tarde da noite, como sempre fazia depois dos turnos de fechamento. Esquentei uma refeição congelada no micro-ondas e fui para a sala de estar jogar videogame. Por um tempo, esse era meu único momento para relaxar e fazer o que eu queria. Joguei por talvez 1 hora, depois fui para a cama. Acordei não muito depois de adormecer. Achei que tinha ouvido algo. Olhei e percebi que a porta do meu quarto estava aberta. Definitivamente eu não fiz isso. Meu colega de quarto, Paul, vai dormir muito cedo porque trabalha de manhã, e não havia chance dele simplesmente se levantar e abrir minha porta aleatoriamente. Levantei e fui para a sala de estar. Acendi um abajur e olhei ao redor. Fui até a porta da frente e estava destrancada. Eu estava pensando: será que Paul saiu? Olhei pela janela e vi que o carro dele ainda estava lá. Tranquei a porta da frente. Então fui até a porta do quarto dele e tentei abrir. Estava trancada. Bati levemente na porta uma vez, e ele não respondeu. Então ele estava dormindo. Eu estava genuinamente confuso. Saí e olhei embaixo do vaso onde guardamos uma chave reserva escondida. Não estava lá. Meu coração estava na garganta nesse ponto. A única pessoa no mundo, além de Paul e minha família, que sabe que eu gosto de esconder uma chave reserva do lado de fora é Casey. Verifiquei pelo menos 5 vezes embaixo do vaso, até mesmo verificando a área ao redor na chance de que talvez tivesse sido chutada para fora do lugar ou algo assim.
Voltei para dentro de casa e fechei a porta da frente. Fui até a cozinha e, ao olhar para o suporte de facas, vi que a maior faca estava faltando. Meu telefone estava no meu quarto. Eu precisava ser inteligente sobre isso. Caminhei na ponta dos pés até a porta do meu quarto até estar perto o suficiente para agarrar a maçaneta o mais rápido possível e fechar a porta com força. Gritei o mais alto que pude por Paul. Ele saiu do quarto, obviamente confuso, e de repente havia batidas na porta do quarto do outro lado, junto com a voz de Casey dizendo: "Desculpe, vamos conversar." Eu segurei a porta fechada com todas as minhas forças enquanto ela continuava tentando puxá-la para abrir. Paul chamou a polícia enquanto eu segurava a maçaneta. Depois de alguns minutos disso, Casey parou de tentar puxar a porta e ela estava chorando histericamente do outro lado. Finalmente a polícia chegou e entrou na casa. Eu me afastei e os policiais se certificaram de que Casey largasse a faca antes de sair. Ela foi, claro, presa e eu nem precisei prestar queixa. Ela foi acusada, creio eu, de invasão de 2º grau e atualmente está cumprindo uma pequena pena por isso. De verdade, fiquei um pouco confuso do porquê ela não foi acusada de tentativa de homicídio. É uma situação doentia por completo. Não sei quando ela será solta, mas eu já terei me mudado há muito tempo desse lugar quando isso acontecer. Eu tenho 13 anos e isso aconteceu há cerca de 8 a 9 meses, no dia 24 de agosto, que era um sábado. A escola já tinha começado há cerca de 2 semanas, então, para desestressar um pouco, decidi ver se meus amigos queriam jogar videogame. Minha mãe e minha irmã estavam fazendo compras, meu pai estava trabalhando e eu estava entediado. Era por volta das 20 quando finalmente conseguimos jogar, porque eu tinha decidido fazer enroladinhos de pizza antes e acabei queimando a fornada. Depois de algumas rodadas, percebi que meus amigos estavam ficando cansados de perder, então eles foram embora depois de apenas 1 hora. Eu planejei apenas deitar com meu telefone e ir para a cama. Isso até eu ouvir meus 2 cães latindo lá fora. Não é incomum eles latirem, dado que as pessoas normalmente andam na beira da estrada, mas eu ainda olhei de qualquer maneira, só para ter certeza. Não vi ninguém, mas segundos depois de olhar pela janela, ouvi a porta da garagem abrir e fechar. Isso geralmente significa que meu pai havia chegado do trabalho, mas eu não vi a van dele do lado de fora, e ele tinha me mandado uma mensagem mais cedo dizendo que trabalharia até tarde naquela noite. Decidi descer até a sala de jantar e olhar pela janela para ter uma visão melhor. De lá pude ver que nossa garagem estava vazia. Não havia uma pessoa ou veículo à vista. Eu não era do tipo que investigava, então corri de volta para o meu quarto e mandei uma mensagem no grupo da minha família para perguntar se alguém estava em casa. Contei à minha mãe sobre a porta da garagem e ela me disse para apagar as luzes, trancar a porta do meu quarto e ficar lá até que ela chegasse em casa. Fiz exatamente isso. Cerca de 15 minutos depois, pensei ter ouvido nosso chão de madeira lá embaixo rangendo, como se alguém estivesse tentando andar devagar. Eu não tinha nada para usar como arma, então desprendi o braço do microfone da minha mesa e abri a porta silenciosamente. Caminhei até a nossa varanda do andar de cima e olhei para baixo, tentando ver se conseguia identificar alguém escondido. Fui burro e gritei: "Alguém está aí?" Como se realmente fossem responder. Achei que tudo estava bem, até ver alguém parado embaixo da varanda. Entrei em choque com isso e corri para a porta mais próxima, que era a porta do banheiro. O invasor obviamente soube que eu o notei, porque ouvi passos altos e rápidos subindo nossas escadas enquanto eu me trancava no banheiro. Eu havia deixado meu telefone no quarto, que era o cômodo ao lado do banheiro. Depois de reunir coragem suficiente, corri para o meu quarto, trancando a porta assim que entrei. O quarto da minha irmã ficava bem em frente ao meu,
e a porta estava aberta, então imaginei que o homem deveria estar lá. Depois de trancar a porta do meu quarto, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Antes de ligar, notei que a porta do pequeno closet estava entreaberta. Vi um olho espiando pela fresta, olhando para a minha alma. O terror que senti naquele momento é algo que nunca esquecerei e não desejo a ninguém. Disparei escada abaixo e saí pela porta da frente, correndo morro acima até a casa do meu vizinho. Ele era policial. Ele alertou os outros policiais enquanto eu ficava com a esposa dele e desceu para investigar. Contei exatamente onde o homem estava, escondido no meu quarto. Minutos depois, corri de volta para ver se o invasor havia sido pego. Quando entrei, vi um homem alto e magro, com barba grisalha e um casaco preto sujo sendo empurrado ao chão pelo meu vizinho enquanto ele era algemado. Minha família ficou feliz por eu não ter me machucado e agradeceu pela coragem do meu vizinho. Eu não desejo uma experiência como essa para ninguém, nem mesmo para o meu pior inimigo.